Olá pessoal, meu nome é Rafael Munerato, sou médico formado há 20 anos, sendo que nos últimos 14 anos eu trabalho com gestão em saúde. E eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões sobre tudo isso que nós estamos vivendo e como vai mudar completamente a nossa relação com a cadeia de saúde. Então, esse é um momento de transformação para todos os elos dessa cadeia: médicos, outros profissionais de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, as operadoras de saúde. É um momento em que todo mundo vai ter que se aproximar um pouco mais da gestão, um pouco mais da profissionalização, para poder reestruturar o plano de negócio da nossa atividade. Então, vamos lá. O título do que nós vamos conversar hoje é o Covid-19, tudo isso que todo mundo está acompanhando e a definição do que a gente está chamando da New Normal. Esse foi um título que eu encontrei num artigo do New England Journal of Medicine falando de gestão em saúde e que representa o momento que a gente vai viver. Quer dizer, é o novo normal. A gente está vendo que muita coisa vai mudar e várias dessas mudanças vão perdurar na nossa atividade médica. Então, quais os desafios para a gestão em saúde e para o dia a dia da nossa prática médica? Esta é uma provocação que o Michael Porter, este é um dos maiores nomes de estratégia do mundo, já tinha feito para nós, profissionais de saúde, dizendo que a gente faz uma medicina do século XXI com extremos avanços, mas tem modelos de gestão do século XIX. Essa é uma situação que agora não pode continuar. Esse é o slogan da Cleveland Clinic. Cleveland Clinic, o melhor hospital de cardiologia do mundo, há muitas décadas. E eles têm um slogan que diz: somos todos gestores e somos todos assistenciais, que é o que a gente tem visto no mundo todo. Uma aproximação. Quer dizer, quem é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, bioquímico, nutricionista, psicólogo, tem que se aproximar dos conceitos de gestão. E quem é gestor da parte administrativa do hospital tem que se aproximar dos conceitos assistenciais. Agora, vamos lá. Qual é o passo a passo para eu redefinir o meu plano de negócio e o meu planejamento estratégico? Então, antes disso, esse slide mostra um resumo de vários meses de estudo de gestão em saúde. Então, o que está nesse slide, esses 6 passos, são os passos que qualquer empresa poderia seguir para construir o seu plano de negócio e o seu planejamento estratégico. Vamos dar uma olhada. O primeiro passo seria cada empresa, um consultório, um hospital, uma operadora de saúde, realizar a discussão do seu canvas de plano de negócio. Então, essa é a ferramenta que ajuda a gente a criar o nosso plano de negócio. Uma vez que a gente criou esse plano de negócio e compreende muito bem a nossa empresa e o nosso ambiente, a gente é convidado para olhar o setor. Então, aqui usando essa outra ferramenta chamada matriz de SWOT, a gente estuda nossa empresa em relação aos nossos concorrentes. E usando esta outra ferramenta, que se chamam forças de Michael Porter, a gente estuda o setor com todas as forças estratégicas que podem mudar o meu trabalho. Dando continuidade, a gente ainda tem a teoria de estratégia do Oceano Azul, que são ações que a gente faz para conquistar novos mercados, conquistar novos clientes. Em seguida, a gente vem para análise dos nossos indicadores. A gente usa o Balance Scorecard para definir nas 4 perspectivas, que são as perspectivas do mundo dos negócios, quais são os objetivos estratégicos, quais são os indicadores que eu devo buscar no meu negócio. E no final, a gente junta tudo isso para fazer a ferramenta de execução estratégica. Então, pessoal, tudo isso que está aqui é o roteiro para você montar um plano de negócios e um planejamento estratégico. E quando você termina essa análise, quando você compreende a sua empresa, compara com os seus concorrentes, compreende o seu setor, busca novos clientes, entende a sua estratégia e faz a execução, qual é o último item? O último item é estudar como que o ambiente externo pode se relacionar
com o meu modelo de negócios. Então, esse acrônimo que está aqui embaixo, essa palavra com siglas que está aqui embaixo, que é a palavra PESTLE, é para nos lembrar de quais são os elementos do ambiente externo que podem influenciar diretamente o meu plano de negócio. Olha quais são: política, a estrutura social, tecnologia, ambiente, economia e legislação. Ou seja, é por isso que todos que são gestores e que cuidam do seu negócio acompanham tudo o que está acontecendo à sua volta. Porque estes elementos que estão aqui, esses 6 elementos, podem interferir em tudo o que você tenha planejado, o que você tenha feito de planejamento. E as coisas podem mudar. Quando a gente estuda esse tema, né, que a gente chama de Pest Analysis, que na verdade é um big picture, para a gente poder identificar oportunidades e ameaças, notem que existe um subtipo que tem o acrônimo Long Pestly, que fala exatamente sobre o que nós estamos vivendo. Olha que interessante. Eu não só vejo todos aqueles elementos do meio ambiente que podem interferir no meu plano de negócio, mas eu tento relacionar isso, se é local, nacional ou global, esta influência. O que está acontecendo agora é exatamente isso. Os hospitais, clínicas operadoras tinham feito todo o seu exercício, mapeando o seu plano de negócios, mapeando a sua estratégia, e aconteceu o coronavírus, que mudou todas essas estruturas, esses influenciadores externos e de forma global. Então, este é o grande desafio que nós vamos passar agora. Por quê? A infecção pelo Covid-19 mudou o ambiente externo de todas as perspectivas, o que é algo também raro, porque às vezes a gente está com o nosso plano de negócios e a gente vê uma mudança em alguma coisa na política, ou a tecnologia e aquilo nos influencia, ou de uma legislação. Agora, o que está acontecendo com a infecção do novo coronavírus, ela mudou de uma vez só todos os elementos do ambiente externo. Então, mudaram-se as políticas de saúde. A gente está tendo já indícios de um impacto econômico gigantesco. Mudou o comportamento da sociedade, e isso vai ter influência na forma como a gente faz medicina. Vai mudar a parte toda de relacionamento tecnológico e digital. Todo mundo está vendo o avanço que está acontecendo. Novas leis surgindo todas as semanas e também uma mudança do nosso meio ambiente, com todas as práticas, riscos e novas políticas e diretrizes que todo mundo está tomando. E aí alguns questionamentos, né? As coisas vão voltar a ser como elas eram antes dessa infecção acontecer? Resposta: muito provavelmente não. Não vão voltar. Tem várias coisas que vão se modificar agora e que a gente sabe que vão perdurar. E toda essa adaptação que as pessoas, as empresas estão fazendo, é capaz que elas definam qual é o novo cenário que a gente vai trabalhar? Muito provavelmente, sim. E esse é o nosso tema. O que está acontecendo agora deve definir um novo comportamento. Então a gente vai falar, lógico, daqui a pouco, sobre telemedicina, sobre a forma como a gente atende. Isso não vai voltar a ser como era antes. E é muito possível que vai definir a nova prática médica. Esse é um mapa, né, de algumas pessoas que podem ter assistido a este seriado chamado Game of Thrones, que era um seriado que os reinos ficam brigando entre si, etc e tal. E existe uma provocação que a gente fez na cadeia de saúde, que ela também funciona como um cenário de reinos e feudos, né? Então a gente teria o reino das operadoras de saúde, né? O reino da indústria farmacêutica, das grandes redes hospitalares, dos selos de acreditação, das empresas laboratoriais, das empresas de sistema, das empresas de ambulatório, né? Das empresas de educação médica, o próprio SUS, né? E o que a gente sabe que infelizmente acontece? Muitos desses players que compõem a cadeia de saúde não vivem em harmonia, né? A gente tem alguns, sim, que buscam sinergia, mas muitos que ficam brigando, ficam disputando seus feudos. Mas a situação mudou, né? De novo, pegando aqui o gancho para quem assistiu o seriado do Game of Thrones, veio uma ameaça maior, que lá no seriado é caracterizado por esse grande vilão. E aí o que vai acontecer?
os reinos se unem, né? E esse é o momento que a gente está vivendo, pessoal. Todo mundo na cadeia de saúde foi impactado. Todo mundo está tendo que redefinir o seu plano de negócio. E vai ter um momento agora em que a gente vai ter que se unir para vencer um desafio que é muito maior do que todo mundo. Esse slide mostra este grande desafio, que é a maturidade em gestão ainda tem níveis totalmente diferentes dentro dos atores da cadeia de saúde. Então a gente tem fontes pagadoras que tentaram se profissionalizar antes, até por conta da sinistralidade. A gente tem os prestadores, que são hospitais, clínicas, laboratórios e os fornecedores. A gente tem os profissionais de saúde, que habitualmente sabem menos de gestão, porque a gente não tem isso nas nossas faculdades, e os pacientes, que pouco sabem do que está acontecendo quando o assunto envolve todos esses elos juntos. Então, o que fazer frente a essa crise? O que fazer agora que a situação que o novo coronavírus trouxe mudou toda essa relação? Olha só, a gente vai ter que revisitar o primeiro passo do plano de negócio e do planejamento estratégico. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar. Esta situação que nós estamos vivendo, ela exige que os profissionais de saúde repensem o plano de negócio do local onde trabalham, da sua clínica, do seu departamento, do seu hospital. E essa reconstrução do plano de negócios, quer dizer, este novo plano de negócios, provavelmente vai ter que ser apoiado em 3 pilares: segurança, processos e novos objetivos estratégicos. Segurança, ninguém tem dúvida que é o grande pilar deste momento que estamos vivendo, né? A crise do coronavírus, que está fazendo com que todo mundo se reinvente. Primeira prioridade, pessoal, sempre, segurança. Segurança de quem? Segurança dos nossos pacientes, segurança dos nossos colaboradores, do pessoal que trabalha junto com a gente e, claro, a segurança da sobrevivência da empresa. O segundo pilar são os processos, né? A gente vai ter que redesenhar os nossos processos, as nossas atividades. Então a gente vai ter que revê-los, o que a gente precisa modificar por conta do que aconteceu, adequando a novas políticas, adequando a novos recursos e adequando a novas atividades. Quer ver exemplo? Novas políticas. O que eu tenho que fazer quando chega um paciente na minha clínica e que refere síndrome gripal, do contrário de um outro que não refere? Quais os recursos que eu estou disponibilizando para minha equipe, para mim mesmo como médico? E aí entra todo o problema dos EPIs. E as novas atividades, onde, claro, entra a discussão da telemedicina. E o terceiro grande pilar é, já que nós mudamos o nosso plano de negócios, a gente vai rever os nossos objetivos estratégicos. Então eu tenho um novo plano de negócio, eu tenho uma nova estratégia, eu tenho que definir novos objetivos. Todo mundo tem que olhar para esses próximos meses e almejar, quer dizer, desejar coisas diferentes do que quando a gente estava em janeiro, porque as coisas mudaram. E eu vou avaliar se eu estou me aproximando ou não dessa estratégia através dos indicadores. Então, já que eu defini nova estratégia, quais são os indicadores que vão me avisar se eu estou mais perto ou mais longe dessa estratégia? Rafael, qual é a vantagem, né, da gente usar essa ferramenta do Canvas? Olha só, a ferramenta do Canvas, ela ajuda a gente criar um modelo mental que possibilita você olhar para o seu negócio, enxergar algumas lacunas, enxergar alguns problemas e saber fazer as perguntas certas para ajudar a ter melhores soluções para esse momento. Então vamos trazer alguns pontos de discussão, dividindo o plano de negócio em quadrantes, de uma forma semelhante como vocês já podem ter visto eu realizar em outras discussões. Primeiro vamos pegar os dois blocos, o bloco dos clientes e o bloco dos valores. Então a gente está falando sobre isso aqui. Do plano de negócios inteiro, eu vou olhar para o segmento dos meus clientes e para a proposta de valor. E vamos raciocinar em cima desses dois elementos. Esse é um quadrado, né, que trata de como que a gente faz para ter empatia com o nosso cliente, né? O nome científico disso chama-se etnografia. O nome bonito disso é o design thinking, mas nada mais é
você procurar se aproximar do teu cliente para identificar quais são os ganhos que ele deseja, quais são os incômodos que ele tem e procurar gerar esses ganhos e procurar aliviar esses incômodos. Quando a gente fala de valor dos clientes, lembra desse trabalho que a gente já discutiu algumas vezes, que é a pirâmide de valor? Olha que só, pessoal, né? Esse trabalho mostra que as pessoas têm várias esferas de elementos que elas consideram importante, o que é valor para eles, né? Nesse caso, valores como a redução de risco, né? A redução da ansiedade, né? A gente conseguir dar acesso aos nossos pacientes, mesmo com todo esse problema, a gente conseguir trazer esperança para toda essa situação. E olha só, impacto social. Pessoal, as empresas vão ser lembradas nesse momento do quanto elas conseguiram impactar positivamente a sociedade que elas estão. Esse é um artigo também de Harvard que fala situações que lidam com clientes habitualmente estressados, saúde, claro, é uma delas, e que agora vai piorar, né, gente? Vai ser ainda mais estressante por causa da falta de familiaridade, falta de controle, grandes consequências quando as coisas dão erradas, complexidade do assunto e longa duração de uma sequência de plano terapêutico que pode estar envolvendo os nossos pacientes. Pensando agora nos próximos dois blocos, que são dos canais e de relacionamento, né? Canais, forma que eu me comunico, que eu conquisto o cliente, relacionamento que eu tenho com esse cliente. Pessoal, a palavra de vez nessa crise chama-se comunicação e transparência. Se você acha que está se comunicando o suficiente, dica, dobre, né? Porque é exatamente a comunicação que vai fazer toda a diferença nesse novo momento. Inclusive com aqueles pacientes que você não está conseguindo atender agora, por conta da crise, que você teve que remarcar uma consulta, remarcar um procedimento. E essa é a tabela periódica do marketing, né? Quem já fez o nosso curso sabe que a gente utiliza todos os elementos que estão aqui, mas só para lembrar vocês que essa comunicação pode ter formatos diferentes, né? A gente tem como se comunicar por mensagem, por e-mail, né? Criando algum tipo de informativo, telefonando mesmo para esses clientes, abordando, se colocando como um canal para eles tirarem dúvidas e assim por diante. Próximos dois blocos: recursos e as nossas atividades. O que mudam nesses dois blocos? Com relação aos recursos, cuidado especial, claro, aos recursos humanos, pessoal, né? Nós mesmos, como os médicos que estão atendendo, e o pessoal que nos ajuda, o restante dos profissionais de saúde. Eu vou mostrar uma reportagem no próximo slide que já mostra a dificuldade que muitos serviços estão tendo por conta do absenteísmo de pessoas que foram infectadas. Ainda dentro desses quadrinhos do recurso e das atividades, atenção especial aos equipamentos de proteção individual, né? A gente tem certeza que um dos grandes gargalos das clínicas continuarem abertas é quanto vai durar o estoque de EPI. Outra coisa de recurso, as plataformas de telemedicina que surgiram, né? As novas plataformas vão ser a ferramenta, o recurso que vai possibilitar algumas dessas clínicas começar uma nova atividade. E por fim, materiais em estoque, porque a gente não sabe como vão se comportar os fornecedores. Então, como que está o meu material em estoque para essa próxima fase? E lembrem-se, gente, lembra da comunicação. Isso também tem que estar presente aqui com esses nossos recursos, um alinhamento diário com os nossos colaboradores, de tudo o que está acontecendo, inclusive da saúde da nossa empresa. Essa reportagem que eu me referia, vejam, os dois dentre os melhores hospitais aqui de São Paulo já têm 450 profissionais afastados. Considerando agora o bloco das atividades, o que muda, né? Olha só, o fluxo de trabalho nosso, dos colaboradores. Então, a minha clínica fechou, a minha clínica manteve-se aberta porque eu ainda atendo, inclusive, queixas de síndrome gripal. Como é que está o fluxo do atendimento dos meus pacientes seletivos? E desses com queixas de urgência? Se eu fechei, como é que eu estou fazendo para atender por telemedicina e encaminhar aqueles pacientes que estão com quadro agudo que precisam de cuidado? Então, qual é a referência que eu estou usando para encaminhar essas urgências? Como é que vai ficar essa história do atendimento pela telemedicina? E
a agenda, né? Que eu estou desmarcando procedimentos agora e jogando tudo para o segundo semestre. Lembrando também que a gente tem que alinhar as nossas atividades às políticas e todas as novas leis que saem do governo. Algo que ajuda muito são as clínicas e os hospitais que já estiverem num modelo de gestão e já tenham feito o mapeamento das suas atividades. Essa aqui é só uma forma representativa, né? Um fluxograma, usando uma técnica chamada raias de piscina, que ela é excelente. Por que que ela é excelente? Porque quem já tem fluxos mapeados consegue mais facilmente identificar pontos de mudança. Outra grande vantagem de ter mapeado os fluxos é ter agora a possibilidade de identificar os riscos e medidas para corrigir. Então vejam, eu tenho aqui, ó, qual é a tarefa que eu tenho? Quais são os riscos que eu identifiquei? E quais são as medidas que eu vou conseguir impor para mitigar esses riscos? Olhem o exemplo de uma clínica dos Estados Unidos compartilhada no New England. Então, o autor, por exemplo, identificou que ele está tendo o atendimento, né, o cuidado de pacientes crônicos pelo telefone. Qual que é a ameaça? Qual que é o problema? Os telefones não funcionarem. E qual o plano B? O que, que ele vai fazer para conseguir se comunicar com esses pacientes? Então, essa é a vantagem da gente ter mapeado os nossos fluxos. A gente consegue antever problemas e fazer o plano de contingência para eles. Aqui uma outra sugestão de um ponto interessante, que são pacientes que podem vir a procurar a nossa clínica, mesmo enquanto ela não esteja funcionando, e que querem marcar uma nova consulta. Você já tem um script, ó, script, já tem uma fala alinhada com os colaboradores de como que a gente vai recepcionar esse paciente, como que eu vou tratá-lo, para quando eu vou procurar reagendar, e aqueles pacientes que já são nossos, né, que queriam fazer um retorno ou têm uma queixa nova. Então tá aqui, ó, mais uma vez, o momento agora é de se organizar para essa nova demanda. E aí, claro, a gente chega para a grande novidade do momento, que é telemedicina, tá? Então, a Câmara aprovou o projeto de telemedicina, né? Os brasileiros são campeões de tempo conectado na internet e agora a gente começa a ter vários pacientes que vão poder ter o seu acompanhamento por telemedicina, por teleatendimento. Né? E aí a gente tem uma série de guias, de sugestões, de diretrizes que podem ajudar. Então, olha só, né? Pacientes com doenças crônicas, né? A gente pode adiar as consultas, mas a gente pode fazer alguns por atendimento por telemedicina quando já é o nosso paciente. Quem eu posso fazer? De quais pacientes eu posso tratar por telemedicina, sabendo de toda a diferença que existe nesse tratamento, né? Quer dizer, eu vou estar impossibilitado de fazer o exame físico nesse paciente, né? Lembrem, a gente tem que explicar para os pacientes qual é a mudança que vai vir com a telemedicina, para ver se ele concorda com esse atendimento. Em pouquíssimo tempo, a gente já teve um aumento de 700% de teleatendimento agora nesse mês. Mas a pergunta que todo mundo tem que se fazer é essa: quais atividades que eu faço e que eu posso realizar por telemedicina? Esse é um modelo de um termo de consentimento que a gente tem que utilizar para oferecer isso para os nossos pacientes. Assim como a gente tem o termo de consentimento de internação, de exames, de procedimento, a gente tem que explicar para os pacientes. Você sabe o que é o atendimento por telemedicina? Você entende que não são todas as queixas, todas as situações que a gente vai poder tratar por telemedicina? Você está confortável com esse atendimento? E isso é algo que a gente tem que aplicar e que nos protege. E quando a gente falou, alguns slides atrás, sobre a necessidade de redesenhar os fluxos, isso, no caso da telemedicina, envolve a nossa atenção a alguns sintomas referidos pelos nossos pacientes. Mais ou menos como se nós estivéssemos fazendo uma triagem de Manchester no nosso atendimento. Por quê? Porque existem algumas palavras, né, alguns sintomas que vão funcionar como gatilhos, como mostra essa ficha. Então, no caso, eu posso ter alguns sintomas relacionados ao trato gastrointestinal e geniturinário que me alertem de que eu não vou conseguir fazer um atendimento suficientemente bom só pela telemedicina. E aí você precisa ter isso desenhado para orientar o paciente a procurar um serviço onde ele possa ser examinado. Então, aqui, por exemplo,
esse autor reuniu sintomas geniturinários, sintomas relacionados aos quadros psiquiátricos, aos quadros oftalmológicos, sintomas respiratórios, que, claro, todo mundo está mais atento agora, né? Sintomas cardiovasculares, sintomas neurológicos, vejam aqui embaixo. Então, de novo, isso é o que significa redesenhar os fluxos, para quando a gente começar esse atendimento, não ser pego por surpresas, né? E não se encontrar em situações em que a gente pode ficar perdido na orientação. Adiantando para o próximo bloco do nosso Canvas de plano de negócio, nós temos o bloco dos parceiros principais. Quais as atenções que eu tenho que ter com relação aos meus fornecedores e os meus serviços terceirizados? O cuidado primordial, assim como segurança, qualidade, são pilares para você que está redesenhando o seu plano de negócio, como é que isso está sendo encarado pelo seu parceiro, pelo seu fornecedor, pelo seu terceiro? Uma atenção especial quando a gente fala dos fornecedores é porque estes fornecedores também podem estar com dificuldade de seguir a cadeia de fluxo habitual. Então, como está o tempo de reposição do estoque, né, dos materiais, dos medicamentos que você utiliza na sua clínica, caso você esteja com a clínica aberta? E o que significa esse risco cambial? Porque alguns materiais e medicamentos podem ser comprados em moeda estrangeira, né, em dólar ou em euro, e aí a gente viu o que aconteceu com o valor, né, dessas moedas. E aí, isso vai impactar? Daqui a pouquinho a gente vai falar da parte financeira e vai ver como que a gente tem que relacionar esse ponto também. Tá? Alguns serviços terceiros que você conta para manter a sua atividade. Eles vão resistir durante a crise? Né? Como é que está a saúde destas empresas que ajudam você, que prestam serviço para você? E qual é o seu grau de dependência? Porque às vezes você se preocupou em ver todo o seu plano de negócios e o seu grau de dependência de algum fornecedor ou terceiro é muito grande, e se ele não resistir à crise, ele vai pôr em risco o seu próprio negócio. Ainda no quadro dos parceiros, é fundamental definir qual hospital você vai eleger para orientar os seus pacientes em casos de urgência ou de emergência. Então, a proximidade. E você pode ter hospitais diferentes para situações diferentes. Então, mais uma vez, fundamental a aproximação, o conhecimento, quer dizer, mesmo que eu tenha só meu consultório, mesmo que eu tenha mudado minha atividade, eu tenha começado a fazer o atendimento por telemedicina, como é que está meu relacionamento com os hospitais, porque, sem dúvida, alguns pacientes vão procurar o seu auxílio, vão procurar a sua orientação para saber como agir em casos de urgência ou emergência. Muito bem, e agora nós chegamos aos dois últimos blocos, que são os blocos dos ganhos da nossa receita e o bloco dos nossos custos, né? Que vão compor aí os blocos financeiros. Então, quais são as adaptações e indicadores fundamentais que eu tenho que acompanhar na minha empresa nesse momento da crise? Esse slide mostra, né, os 3 documentos principais com relação às finanças de qualquer empresa, ok? Claro que nós não vamos olhar esses documentos em detalhes, não é o objetivo dessa nossa conversa. Mas eu vou precisar falar para vocês sobre alguns elementos que são importantes destes 3 documentos para dizer qual a nossa atenção do ponto de vista financeiro para o nosso consultório, para a nossa empresa. Primeiro passo, vamos olhar um documento chamado Demonstrativo de Resultado de Exercícios, tá? Também conhecido por DRE, ok? O que eu tenho que saber desse documento, Rafael? Vamos lá. Este é um documento que toda empresa acaba gerando, em geral o contador ou o administrador tem esse documento porque ele é utilizado até para calcular os impostos que a gente precisa pagar das nossas atividades. E o que eu tenho que saber desse documento? Eu vou chamar a atenção de vocês dos elementos principais que vão estar dentro do checklist de algumas ações que a gente precisa fazer
nesse momento de crise, ok? A primeira é o seguinte, faturamento, pessoal, que é o que a gente chama também de receita, ok? Em alguns negócios eles chamam de vendas. Muito bem. A gente tem o nosso faturamento que era o faturamento habitual antes da crise, né? Com as consultas, com algum tipo de medicamento que às vezes você utilizava na sua clínica. Vou dar um exemplo: quem fazia vacina na própria clínica, né? Agora, o que vai acontecer? Parte deste faturamento que você estava acostumado em ter, ele vai desaparecer. Agora, existem faturamentos novos que podem entrar. E claro, aqui a gente está falando, por exemplo, da própria telemedicina. Tem algumas atividades que alguns colegas estão optando por manter. Então, teve gente que parou de fazer a consulta eletiva, mas está fazendo, por exemplo, a vacinação no seu consultório, mas usando todos aqueles pilares que nós já conversamos no slide anterior. Quer dizer, mudando o fluxo, não tem sala de espera, né? Uso de EPI adequado, uma pré-triagem dos pacientes que estão vindo para fazer essa vacina, né? E aí acaba mantendo uma atividade, oferecendo um serviço para os clientes, até que já estavam acostumados, mas garantindo o pilar absoluto, número um, segurança, ok? Bom, ainda nesse documento, a gente precisa olhar os custos, claro, e existem duas categorias de custos: os custos chamados diretos e indiretos. Custo direto está relacionado às pessoas, está relacionado aos materiais, e os indiretos são aqueles custos do aluguel, água, luz, telefone, o meu contador, o administrador, né, e assim por diante. Destes, né, no nosso próprio curso de gestão, o que a gente fala? Sempre que eu estou com alguma dificuldade financeira, e a gente vai passar por dificuldade financeira, este é o primeiro que todo mundo tem que olhar. Por quê? Porque eu não coloco em risco até a minha operação, ok? Então, dentro deste custo aqui, deste custo indireto, um dos que muita gente está indo atrás é a parte do aluguel, que eu vou mostrar para vocês. Dependendo de onde tiver a sua clínica, aí está uma possibilidade de diminuir os custos. Alguns outros custos também vão reduzir aqui dessa parte, né? Como eu comentei, energia, água, luz e assim por diante, ok? Agora, aqui em cima, o custo relacionado às pessoas e o custo relacionado aos materiais também podem ter algum tipo de alteração. Exemplo, os custos do materiais, você pode ter algum tipo de acordo com o seu fornecedor para parte desse custo ser repassado, e o custo de pessoas, vocês estão vendo que o próprio governo está dando soluções e ajudas e apoios. Então, existe uma ação voltada para empresas, né, para pequenas empresas, em que você pode emprestar dinheiro a juros baixíssimos para garantir o salário dessas pessoas, né, e que depois você vai conseguir amortizando essa dívida ao longo do tempo, ok? Outras empresas estão adiantando férias dessas pessoas, né, mantendo só aquelas que vão estar relacionadas a algum tipo de atividade específica. E aí, no final das contas, quando a gente então olhar esse documento com calma, as perguntas que você precisa tentar responder são: quais as possíveis novas fontes de faturamento que eu consigo enxergar, desenhando meu plano de negócios de novo? Quais custos indiretos, né, que são estes aqui, olha, a gente consegue reduzir? Quais os custos diretos que eu consigo reduzir? E qual é a estimativa do meu EBITDA, que, né, a gente, quando estuda finanças, sabe que é o que mais se aproxima da geração de caixa, que a gente vai falar bastante mais para frente, tá legal? Então, qual é a estimativa de geração de caixa que eu vou ter? Vamos lá. Ponto importante, mais uma vez ressaltando aí o papel da telemedicina, tá? Tem muito médico falando, puxa, na minha consulta presencial eu ganhava mais, ó, tá vendo? Agora na minha telemedicina eu vou acabar tendo uma cobrança menor. Isso pode ser verdade, tá? Em especial em consultas particulares. Na consulta das operadoras, vai depender do acordo feito com essas operadoras e pode ser que isso nem aconteça. A gente nem tem essa diminuição, ok? Mas, o que a gente tem que pensar? Na consulta de telemedicina, o valor que você vai cobrar, olha, ele pode ser menor, mas a possibilidade de aumentar o número de seus clientes, ela é muito grande. Isso chama teoria da cauda longa. Às vezes eu aceito um preço menor, sabendo que eu vou aumentar a minha base de clientes,
o que pode fazer com que seu faturamento até aumente ao invés de diminuir. Olha que interessante essas notícias, né? Com relação àquilo do aluguel que eu estava comentando. Olha, tá vendo? Com a crise, várias imobiliárias ou suspenderam aluguel dos seus locatários ou fizeram acordos. Segundo passo e segundo documento. Esse, pessoal, é o famoso balanço patrimonial, tá? Um documento complexo. Claro que não é o nosso objetivo esmiuçá-lo aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês com relação a um termo que se chama capital de giro, né? Quando a gente fala em economia, capital de giro, pessoal, ó, em contabilidade, capital de giro, na verdade, é a relação desses dois quadros aqui, tá? Que é a quantidade de dinheiro que deve entrar ao longo desse próximo ano e a quantidade de dinheiro que deve sair, tá? Nesse próximo ano. Então, o que é importante vocês atentarem do que está nesse documento e que a gente vai usar nos próximos slides? Ó, é a hora de ver como é que está o dinheiro na conta do banco da empresa. Isso vai ser fundamental, porque a gente vai calcular quantos meses eu vou conseguir suportar a crise. Eu tenho contas a receber? Eu tenho como fazer contato com essas contas a receber para tentar gerar o máximo possível de dinheiro no banco? Como é que está meu estoque? Né? Que bom se eu tiver alguma coisa em estoque, porque vai evitar que eu use dinheiro do banco para comprar esse estoque. E eu posso até ver se eu tenho algumas despesas pagas antecipadamente, ok? Então esse é o lado que eu vou procurar gerar. Qual é o meu objetivo aqui? O máximo possível de dinheiro no banco. Do lado de cá, o dinheiro que eu preciso pagar, que eu devo para meus fornecedores, né? Que eu tenho que manter na minha folha de pagamento. Juros, taxas, vocês estão vendo uma série de políticas do próprio governo, então fiquem atentos à parte de redução ou readequação de alguns impostos e vários juros e taxas, inclusive bancários, né, de empréstimos que tenham sido feitas, têm a possibilidade de ter nova negociação. E o terceiro documento financeiro, pessoal, que é um dos documentos mais importantes de qualquer empresa, é o chamado demonstrativo do fluxo de caixa. O que é isso, Rafael? É, no final das contas, o dinheiro que você tem na sua conta bancária, na conta bancária da sua empresa, tá? E vale a pena falar para vocês, apesar da gente estar fazendo um bate-papo que não é aprofundado, que você pode ter dinheiro no banco de três fontes, né? Do seu trabalho, o trabalho que você está acostumado a fazer, o trabalho do seu dia a dia, a gente chama de caixa operacional. Agora, eu posso também ter dinheiro no banco, por quê? Por conta de tudo que está acontecendo, eu resolvi vender alguns equipamentos. Então, olha, tá? A venda de alguns equipamentos ou propriedades, né? Vamos supor, eu tinha comprado um terreno pensando em expandir o meu consultório, eu me desfaço desse terreno. Esse é um dinheiro que entra no banco, só que não é da minha operação, não é do meu trabalho. Então a gente chama de caixa gerado por investimentos que eu tinha feito, né? Comprar um equipamento, comprar um terreno é considerado investimento, tudo bem? E eu também posso ter um dinheiro que vai cair na minha conta, que a gente chama de fluxo de caixa financeiro. O que é isso? Eu fiz um empréstimo no banco, tá? Então, por exemplo, eu emprestei 50 mil reais para ajudar nessa crise. 100 mil reais. Esse dinheiro vai entrar no banco, só que ele vai entrar aqui, ó, tá? Que é diferente do dinheiro que você gera com a sua operação. No final das contas, gente, todo esse dinheiro do seu trabalho, tá? Que na verdade um pouco vai entrar e o resto vai sair para pagar os fornecedores e colaboradores. O dinheiro de venda de alguns equipamentos e propriedade e o dinheiro de empréstimo bancário vai gerar o caixa final da sua empresa, que a gente vai tratar no próximo slide. Então, agora, dois passos práticos para avaliar a nossa sobrevida nesses meses em que tudo está modificando por conta da crise. Primeiro passo, nós temos que calcular o nosso fluxo de caixa, tá? O que é o fluxo de caixa, pessoal? A gente tem que ter ideia do nosso faturamento, tá? E desse faturamento, quanto dele vai ser convertido em caixa? Rafael, o que significa isso? Eu posso ter atendido, pessoal, 50 mil reais em consulta do convênio, mas como é que esses 50 mil reais vão ser pagos? É tudo agora? É 60% agora? Tá? Então eu tenho que fazer, dividindo mês a mês, uma estimativa do dinheiro que vai cair mês a mês, ok? Na conta bancária da sua empresa. Claro, você também tem que ter
uma estimativa dos custos, dos seus gastos, né? Dos dois, os diretos, com as pessoas, com os materiais, e os indiretos, tá certo? E isso vai compor a parte negativa do nosso fluxo de caixa. E fluxo de caixa nada mais é do que a soma dos dois. Então eu posso ter mês a mês fluxos de caixa que vão se comportar ou positivo, então ok, não tive prejuízo, ou negativo. Se a sua empresa, o seu consultório acabou de inaugurar, né, começou muito recentemente, tá? Então é possível que esse fluxo de caixa, infelizmente, esteja negativo, porque é natural. Todo negócio começando acaba gastando mais do que recebendo. E aí, mais importante ainda, que a gente vai ver lá na frente, eu vou ter ideia do dinheiro que eu tenho no banco, que eu vou acabar precisando queimar até a situação melhorar. Então, essa é uma figura esquemática, pessoal, tá? Didática. O que está sendo representado aqui? Vamos lá, ó. Fluxo de caixa, meses, março a agosto. Eu acho que é interessante ter essa janela de tempo, tá? De março a agosto, para ter ideia do nosso grau de sobrevivência do consultório. Então, cada um dos meses está representado aqui, ó. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Março, acabou, né? O mês acabou. Então, eu tenho que colocar aqui, olha, entrada de dinheiro está em verde, saída de dinheiro está em vermelha. Então, quanto que entrou em dinheiro das minhas operações, tá? Do dinheiro que eu consegui emprestado no banco, se eu precisei emprestar, do dinheiro que eventualmente eu acabei gerando, porque vendi um equipamento, vendi alguma coisa. E quanto que eu gastei com as pessoas, né, o material, o equipamento, aluguel, etc e tal, né? Dinheiro que eu gastei por ter pago juros bancários de empréstimos que eu já tinha feito, e dinheiro que eu acabei gastando, por exemplo, se eu acabei contratando uma plataforma de telemedicina. Então, eu adquiri computadores, vai vir aqui, ok? E aí, no caso, olha, no final do mês, tá? Então, no final do mês de março, aqui, ó, você vai fazer toda essa conta e vai chegar neste resultado, que é o teu fluxo de caixa do mês de março. Rafael, e o caso de abril, maio, junho, julho? Vale a pena fazer um forecast, que a gente chama, uma estimativa do que deve acontecer. Uma vez tendo feito aquela divisão, aquela tabelinha do fluxo de caixa mês a mês, a gente vai calcular um índice chamado runaway. O que é runaway? Olha só. Runaway é uma medida de tempo que representa quantos meses eu vou conseguir sobreviver considerando o dinheiro que eu tenho na conta bancária da minha empresa e aquele fluxo de caixa que a gente montou. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Então eu vou dar um zoom aqui, olha, para a gente ir devagar vendo juntos, pessoal. Vamos supor que a conta bancária da minha empresa tenha 20 mil reais, tá certo? E aí, você desenhou o seu fluxo de caixa como a gente sugeriu. Então, aqui, olha, no mês de março, eu tive queda do meu faturamento, mas ainda tive uma entrada de tudo que eu puder ter juntado de 20 mil reais, tá? Só que eu gastei 22, né? Caiu meu faturamento de março, tá? E eu não consegui ainda diminuir meu custo. Então, o meu fluxo de caixa de março, ele ficou o quê? Negativo em 2 mil reais. Só que eu tinha 20 mil na conta, então eu tenho um saldo de 18 mil. Né? Aí eu faço análise do que deve acontecer no mês de abril. Vamos ver, ó. Então, no mês de abril, eu ainda não consegui montar uma plataforma de telemedicina, ou eu consegui muito pouco, estou fazendo contato com os clientes, estou tentando montar uma nova atividade. Então, olha, a estimativa minha é que vai cair o faturamento, mas eu também consegui diminuir meu custo. Ainda assim, o fluxo de caixa ficou negativo, mas eu tinha sobrado 18, então agora ficou com 13 mil. Depois, em maio, né, eu comecei a aumentar o meu faturamento e meu objetivo é que isso aqui pelo menos fique no zero e depois comece a subir. Mas o meu dinheiro na empresa está lá, ó, 10 mil reais. Então, pessoal, este é o chamado runaway. Pensando no dinheiro que você tem no banco e pensando no seu fluxo de caixa, quantos meses a empresa vai aguentar tudo o que está acontecendo? Olhem só essa notícia, gente, tá? Do jornal. Metade das empresas que têm ação na Bolsa de Valores tem caixa para 3 meses. Então, como é que a gente lê isso? Né? O runaway de 50% das empresas das bolsas de valores é 3 meses. Por isso, pessoal, que não dá para ficar parado
esperando o nosso dinheiro que está no banco e repondo o fluxo de caixa negativo da empresa. Tem que mudar o plano de negócio, tem que ir atrás de novas atividades, tem que ir atrás de novos faturamentos. E nesse sentido, vale a pena falar, relembrar os novos modelos de remuneração. Isso aqui é uma coisa que todos nós médicos já sabemos que existe, mas muitos de nós deixou de lado para discutir depois. Agora é um momento que aqui pode vir uma oportunidade de novo modelo de remuneração. Por quê? A gente está acostumado a esse modelo aqui, ó, fee for service, e não é só nós aqui no Brasil. Em todo lugar do mundo, fee for service é o modelo dominante, que é eu recebo pelo meu exame, pela minha consulta, pela minha cirurgia e etc e tal. Aqui já entra um pagamento por performance, né? Porque a grande crítica do fee for service é que todo mundo recebe igual, tendo feito um trabalho diferenciado ou não, né? Aqui já é um pagamento por pacotes, né? Que acontece muito já em vários hospitais. Aqui é o chamado orçamento global fixo, que é o que a Nil acabou fazendo com os seus hospitais pelo Brasil, né? Dando um valor fixo todo mês e depois a cada 3 meses fazendo encontro de contas. E aqui um modelo chamado Capitation, né? Que é um modelo muito usado nas ACOs, Accountable Care Organizations. O que é isso? Você recebe um valor fixo para cuidar de um pool de vidas. Se esse pool de vidas mudar, eu recebo mais. Se ele diminuir, eu recebo menos. Mas eu vou cuidar de tudo dessas vidas. Vários médicos estão sendo chamados para conseguir ajudar nesse momento. Então, gente, está tendo procura de atividade médica agora nesse momento da crise. Só que, claro, diferente do que a gente estava acostumado a fazer, mas tem ofertas de emprego focando em novos modelos de remuneração. E por último, o que a gente sabe que é necessário ser feito é a gestão por objetivos. O que significa isso? Você mudou o plano de negócio da sua empresa? Você mudou a forma como você está enxergando o mercado, ou até seus concorrentes, que nesse momento podem até te ajudar, né? Todo mundo está indo atrás de novos clientes, novas atividades, novos modelos. Então a gente tem que estabelecer objetivos para ficar claro o que eu tenho que buscar nos próximos meses. Qual é a dica para a gestão de objetivos? Pense nas 4 perspectivas do Balance Scorecard. Rafael, o que é isso? Então, de novo, a gente não está fazendo um treinamento em gestão, né? A gente está fazendo um bate-papo, uma apresentação. Mas o Balance Scorecard, ele elege 4 perspectivas que as empresas devem focar e ter os seus indicadores. Então, uma das perspectivas diz relação ao aprendizado, crescimento dos seus colaboradores. A outra, dos seus processos, que a gente acabou de falar um monte sobre reformular os processos. A outra, mercado, cliente, market share, estou perdendo cliente, estou ganhando cliente. E a outra, dos resultados financeiros. E você tem que definir indicadores para cada uma dessas. Então, na parte aqui das pessoas, quais são os indicadores importantes que eu vou definir, vou acompanhar e vou trabalhar para alcançar? E na parte dos processos, então é assim, olha, testar X plataformas, levantar orçamento de X plataformas, né? Iniciar o atendimento em telemedicina em X tempo e assim por diante. E a parte de clientes? E a parte de mercados, né? Então, estudar uma nova atividade, um novo grupo de clientes, uma nova parceria e, claro, focar naquelas perspectivas e indicadores financeiros que a gente já comentou. E, por fim, lembrar de que tudo isso começou com a influência do ambiente externo na nossa atividade. Então, acompanhar todas as notícias, né, no nosso país e no mundo todo, para ter uma ideia de como vai se desenhar esse cenário, pessoal, tá? A maior dificuldade, que é o que a gente está vivendo, vai ser por 3 meses? Vai ser por 1 ano? Ou vai ser por 3 anos? E isso, mais uma vez, muda totalmente a forma como a gente vai desenhar o plano de negócio da nossa empresa, ok? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo esse material para vocês, discutindo, batendo um papo. Me coloco aqui à disposição para a gente ter mais interações. Um grande abraço a todos, fiquem bem.